Você já deve ter ouvido falar de Ballack, Klose, Podolski, Schweinsteiger, Kahn, até mesmo de Kevin Kurani, o brasileiro que jogou na Alemanha. Mas você se lembra de Sebastian Daisler? Sebastian Daisler nasceu em 5 de janeiro de 1980. É um ex-futebolista alemão que atuava como meio-campista. Tido então como grande promessa do futebol alemão para a década de 2000, a carreira de Daisler mostrou decepcionante, já que o meia nunca conseguiu atingir o seu auge devido a várias rupturas nos ligamentos cruzados e outras lesões graves, além da depressão. Se aposentou do futebol em janeiro de 2007, apenas aos 27 anos. Sua carreira. Daisler começou a carreira profissional no Borussia Mönchengladbach, na temporada de 98 e 99. Com o rebaixamento da equipe na Bundesliga, que ficou em último lugar, transferiu-se para o Hertha Berlin por 4,5 milhões de marcos, moeda alemã na época, onde logo chamou a atenção da mídia alemã por demonstrar qualidade superior em passes e dribles, e logo deu o status de jovem promessa. Vale ressaltar que nessa época a Alemanha não era tida como essa seleção hoje em dia, de troca de passes, de habilidade ali no coletivo. Era uma coisa que passava bem longe de drible e alemão. Não existia na mesma frase. Pela Bundesliga, o jovem Daisler encantou a cidade de Berlim e não demorou muito para ganhar o apelido de Basti Fantast. Em sua primeira temporada pelo Hertha, Daisler jogou 20 jogos, marcando 2 gols e 3 assistências. Daisler nunca se destacou pela quantidade de gols marcados, mas sim pela beleza do seu futebol, que era muito diferente do que os alemães estavam acostumados a ver naqueles tempos de entre-safra após a vitoriosa campanha da Copa de 90. Ao final da temporada, o Hertha acabou em 6º lugar na Bundesliga. Ainda em 99, foi chamado pela primeira vez à seleção nacional, após ser uma das grandes revelações alemãs do ano. Aos 20 anos, esteve no elenco alemão que disputou a Euro 2000. Atuou como titular em 2 dos 3 jogos que a Alemanha fez na competição. Foi uma vexatória eliminação na primeira fase. Em 2001, apesar de vencer a Copa da Liga com o Hertha, sofreu uma grande lesão no joelho direito, ficando de fora do restante da temporada e também da Copa do Mundo de 2002, onde era cotado até como titular do time alemão. Esse foi definitivamente o primeiro choque. Porém, o talento demonstrado pelo jogador até então foi suficiente para que o Bayern, o grande time da Alemanha, comprasse o jogador após o Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão por 20 milhões de marcos. No entanto, a pressão em Munique era bem maior do que em Berlim, e as constantes lesões o impediram de se tornar um titular com regularidade da equipe bávara. A sua transferência de Berlim para Munique foi muito estressante para o jogador, já que ela já estava selada antes da temporada acabar. Daisler na época foi aconselhado a manter em sigilo a sua transferência para evitar uma polêmica. A questão é que o tabloide alemão Bild divulgou que o acordo já estava selado. Basti, que até então era muito querido pela torcida do Hertha, mesmo com as lesões, agora enfrentaria uma chuva de críticas por ter omitido que iria deixar o clube. Anos depois, em entrevista a um jornal alemão, o jogador afirmou que "Eu sabia que deveria ter parado naquele momento." Esse foi o início do seu desapontamento com o futebol, que tomou proporções maiores ao vestir a camisa pesadíssima do Bayern de Munique, que traria muita pressão para seus ombros. Mesmo se recuperando da lesão, Daisler já chegaria à Baviera com o então técnico Hitzfeld, declarando que o via como sucessor natural de Stefan Effenberg, um dos melhores jogadores da história do clube. Foi aí que a depressão se desenvolveu, com Daisler não suportando a pressão de atender as expectativas depositadas nele, segundo o próprio relator posteriormente. O anúncio do seu quadro depressivo foi feito pelo então técnico alemão Rudi Völler, durante uma coletiva de imprensa. Em novembro de 2003, ele começou a se tratar em uma clínica de Munique, e por isso se retirou do futebol nesse período, fazendo com que perdesse a Euro de 2004. Ainda assim, Daisler pareceu reagir na temporada 2004-2005, após ter seu primeiro filho. Disputou a Copa das Confederações como titular da seleção alemã, na campanha que os alemães ficaram em 3º lugar. A Alemanha nessa competição perdeu para o Brasil na semifinal, naquele jogo disputadíssimo de 3-2. Apesar da boa fase da recuperação de seu joelho e sua autoestima, uma nova lesão no joelho direito o tiraria mais uma vez da disputa da Copa, dessa vez a de 2006, disputada ainda por cima em seu próprio país. Foi um golpe duro demais para o jogador, então com 26 anos, que chegou a procurar tratamento psicológico após mais um choque em sua carreira. Daisler jamais se recuperou psicologicamente. Em janeiro de 2007, encerrou sua carreira precocemente aos 27 anos. Abre aspas. "Eu não tenho mais nenhuma fé real no meu joelho. Isso tem sido uma provação. E eu não posso mais jogar com o nível certo de divertimento e eu não faço nada pela metade." Fecha aspas. O Bayern, com esperança de que o jogador voltasse atrás em sua decisão,
não encerrou seu contrato, que venceria em 2009, o que não ocorreu. Pós-aposentadoria. Em 2010, lança sua biografia, intitulada De Volta à Vida, traduzindo do alemão, e volta a aparecer publicamente pela primeira vez desde a sua aposentadoria. O livro expõe a sua carreira, a falta de apoio psicológico que teve no Hertha Berlim, seus problemas com lesões e principalmente a sua dificuldade de entender e se encaixar no mundo competitivo do futebol, que para ele já não fazia mais sentido. No mesmo ano, volta a aparecer publicamente após a trágica morte do goleiro Robert Enke, que, assim como Daisler, também sofria de problemas psicológicos. Dando como exemplo a sua carreira, Sebastian Daisler defende o maior cuidado dos clubes e federações com a saúde mental dos atletas. Atualmente, Sebastian Daisler vive em Freiburg junto com a sua esposa, a brasileira Eunice Santana, e seu filho, onde tem uma loja. Dentre os títulos de Daisler estão Copa da Liga Alemã em 2001 pelo Hertha Berlim. Pelo Bayern, Daisler tem 3 Bundesligas, 3 Copas da Alemanha e uma Copa da Liga Alemã. Essa foi a história de Sebastian Daisler, o alemão que teve diversos problemas físicos durante sua carreira, mas o que a encurtou não foi a questão física, e sim a psicológica.